Olá, pessoal, para mais uma aula do nosso curso de Teoria de Sólidos. Entramos agora no capítulo 11, vou pegar aqui meu laser. No capítulo 11, a gente vai começar a ver agora o modelo semiclássico para a dinâmica dos elétrons, que é o capítulo 12 do Ashcroft-Mermin. Então, nos capítulos anteriores, nós vimos os diferentes estados eletrônicos, como descrever, as diferentes estratégias, e agora nós vamos ver, a partir dessa estrutura de bandas, que a gente agora, em tese, já saberia avaliar, como é que ficaria, então, a dinâmica. E nós vamos usar um modelo que a gente chama de modelo semiclássico. Tá? Muito bem, vamos fazer um sumário aqui de tudo que a gente sabe, sobre as características gerais para os estados eletrônicos em equilíbrio. Tá? Então vamos comparar Sommerfeld e Bloch. Esse quadro aqui é interessante, tem lá no livro do Ashcroft-Mermin. Então, em Sommerfeld, o K é o momento do elétron. No caso de Bloch, o K, o vetor de onda K, ele descreve o momento cinético do elétron. No caso do modelo de Bloch, o K é responsável pelo que a gente chama de momento cristalino. E os números quânticos, no caso de Sommerfeld, dependem só de K. E no caso de Bloch, depende de K e de N, e o N, então, é o índice da banda. O número K, no caso do modelo de Sommerfeld, o K, então, ele pode varrer todos os estados, todos os valores possíveis que são consistentes com as condições de contorno periódica de Born-von Karman. E no caso de Bloch, para cada N, o K, então, varre os vetores de onda dentro de uma célula da primeira zona de Brillouin ou dentro da primeira célula primitiva da rede recíproca, que é consistente com as condições de periodicidade de Born-von Karman. E o número N, que indica o índice da banda, ele pode ter infinitos valores, mas são valores discretos. Então a gente já viu que pelo fato do elétron ser confinado, então isso dá uma estrutura discreta. No caso de Sommerfeld, as energias são energias do elétron livre, que é H2K2 sobre 2m, então a energia depende somente do módulo do número quântico K. No caso do modelo de Bloch, a estrutura de banda, ou seja, para cada banda N nós temos uma função praticamente contínua de K e uma característica importante é que essas funções N de K que descrevem as bandas de energia, elas são periódicas dentro da rede recíproca. A velocidade a gente vai falar um pouquinho mais, a função de onda vamos comentar um pouquinho mais, então vamos deixar por enquanto. A função de onda, no caso de Bloch, é a função de onda de uma partícula livre dentro de uma caixa de volume V, então aqui inclusive já incluindo a constante de normalização, e no caso de Bloch a gente já viu que são ondas planas multiplicado por um termo periódico. Muito bem, dado isso, como é que fica a parte da dinâmica? Então vamos lembrar, no modelo de Drude-Sommerfeld, a dinâmica dos elétrons era basicamente ditada pela colisão com os íons e pelos campos externos entre as colisões. Então a gente dividia em duas partes. Tinha a colisão, em que após a colisão os elétrons saíam com uma outra, não tinha nenhuma memória da situação anterior, e no intervalo entre colisões era ditado então por campos externos. No modelo de Bloch, em tese, a interação com os íons já está considerada, porque o modelo de Bloch coloca os íons como fontes do potencial periódico. Então, em tese, eles já estão incluídos. Então, os elétrons estão em estados estacionários, representados, pensando na situação de equilíbrio, estão em estados estacionários com determinado valor de ENK, alto vetor, alto valor da Hamiltoniana, no alto valor psi-NK de R. O nome de estado estacionário vem lá da mecânica quântica, quando a Hamiltoniana não depende explicitamente do tempo. A energia é uma constante de movimento e a função de onda, então, se preserva. Mas a gente pode mostrar, e até um exercício da lista, em que a velocidade pode ser dada por 1 sobre h cortado
o Laplaciano em K, né? Ou seja, as derivadas, o gradiente em K do En de K para esse estado. E como a velocidade só depende de como a banda é, veja, isso aqui a velocidade vai depender então do número quântico N e do vetor de onda K, né? Então o V vai ser uma função da característica da banda, só depende então de como a banda é no estado πn de K. E o elétron então teria uma velocidade constante, né? E não sofreria degradação. Na verdade, na lista que tem inclusive a solução de como é que a gente obtém essa expressão, a gente mostra que isso aqui na verdade, velocidade média, né? A média quântica, né? Tá certo? Então, seria, qual é a velocidade do elétron? Seria a velocidade média, que depende do integral, né? Da função de onda, o operador que representa a velocidade, enfim. Mas a gente esperaria, então, que o elétron teria uma velocidade que não sofreria degradação. E, portanto, a condutividade seria infinita. Então, isso é uma coisa que a gente não espera. Então, isso, obviamente, não é a verdade, né? E qual é o argumento que se usa aqui? O argumento que se usa é que nenhum sólido real é perfeitamente periódico, tá? Então, os efeitos da perturbação da periodicidade é que vão gerar centros espalhadores dos elétrons, degradando a velocidade, gerando, portanto, o efeito da resistência. Então, de uma certa forma, a gente continua voltando àquela ideia original de Drude de que existe uma certa colisão, né? Mas agora a gente entende um pouquinho melhor como é que os efeitos dessa colisão. Na verdade, ela vem pela perturbação, pelo fato do potencial não ser exatamente periódico. Isso gera centros espalhadores, então gera posições específicas na rede em que o potencial deixa de ser periódico e eles funcionam como centro espalhador, né? E aqui a gente pode, inclusive, usar a própria mecânica quântica, né? A teoria quântica do espalhamento, das colisões, para descrever isso aí. Então, isso gera o efeito da resistência. Muito bem. Então, a gente poderia perguntar, o que é que pode gerar, então, a quebra da periodicidade idealizada? Veja, quando a gente fala que um sólido cristalino é um arranjo perfeito de infinitos ou de um certo número muito grande de átomos numa estrutura perfeitamente periódica, obviamente isso é uma idealização, né? Quais são os dois fatores que impedem que essa idealização que a gente faz seja verdade? Primeiro, eu posso ter imperfeições na estrutura, ou seja, por algum motivo, que é o que a gente chama de defeitos, né? Por algum... nós vamos ver que existem, acho que nesse curso não vai dar tempo, mas é um fenômeno estatístico, a possibilidade de eu ter defeito na estrutura, ou seja, de repente tem um átomo diferente, ou um íon fora da posição que não devia estar ali, né? E isso é estatisticamente provável. Na verdade, só depende do custo energético para gerar isso, né? E de qual é a energia térmica disponível. Então, a imperfeição na estrutura é possível, e essa imperfeição, então, geraria a quebra de periodicidade e seria responsável pelos espalhamentos do elétron. E a segunda fonte, igualmente importante, é o próprio efeito da agitação térmica. O fato dos átomos não estarem exatamente periódicos faz que o tempo todo que o sólido, numa temperatura qualquer, os átomos vão estar agitando. Então, se eu tirar uma foto instantânea, nós vamos ver que a estrutura não é exatamente periódica. Na média, ela é periódica. Se a gente considera só agitação térmica, nós vamos, inclusive, discutir isso num capítulo mais adiante, que é a dinâmica da rede, nós vamos ver que, na média, o que se espera é que o átomo vibre ali em torno da posição de equilíbrio. Mas quando eu tirar uma foto de um instantâneo, cada átomo vai estar ligeiramente fora de posição. Então, eu tenho uma quebra instantânea da periodicidade, e isso, então, são as duas fontes principais. As imperfeições ou os defeitos na estrutura gerados por diferentes fatores e o efeito da própria agitação térmica dos íons que quebra, então, instantaneamente a periodicidade. Beleza. No entanto, as colisões aqui, como proposto por Drude, não fazem mais sentido. Então, não é mais aquela ideia da colisão de Drude, mas a gente guarda ainda um pouquinho daquela ideia original, mas agora com uma nova interpretação, né? Então, são centros espalhadores, realmente, e aí a gente teria que tratar o espalhamento do ponto de vista quântico. Tem todo
né? O tratamento depende do momento, a sessão de choque, enfim, tem todo um tratamento que precisaria ser dado, né? E ele não faz mais sentido por alguns motivos que a gente inclusive já viu, né? O livre caminho médio dos elétrons pode ser bem maior do que a distância interatômica, como a gente já discutiu no modelo de Sommerfeld. Então, apesar da ideia de Drude não poder mais ser usada, na dinâmica dos elétrons de Bloch, que a gente vai fazer nos próximos capítulos, agora nos próximos, a gente vai pressupor que as propriedades ao final são sempre geradas por algum tipo de colisão que vem exatamente da quebra da periodicidade ideal da estrutura, né? Muito bem. Quais são os pressupostos, então, as bases do modelo semiclássico? Primeiro que a estrutura de bandas é conhecida. Então, nós vamos partir para fazer a dinâmica, significa que eu já conheço quais são os estados disponíveis para os elétrons. Os campos externos variam um pouco dentro das dimensões típicas da rede. Então, peguei até uma figurinha aqui, eu não me lembro se está isso no... Acho que está no próprio Ashcroft. Essa figurinha é repetida em vários lugares, né? Então, isso aqui representaria, né, essa onda aqui representaria uma variação típica, um comprimento de onda típico dos campos elétricos, magnéticos, gradientes térmicos, enfim, da perturbação externa aplicada. Essas distâncias aqui, em termos unidimensionais, representaria, por exemplo, a constante de rede, e isso aqui representaria, por exemplo, a dispersão, né, como diz aqui, né, do pacote de onda de um elétron específico num determinado estado. Então, isso aqui representaria, por exemplo, o módulo ao quadrado da função de onda de um determinado estado eletrônico. Então, a ideia é que o campo variar lentamente significa isso, é que o campo tem uma variação, mas ao longo de vários parâmetros de rede. E que, para as dimensões típicas da rede cristalina e para todos os efeitos do ponto de vista do elétron, o campo na região onde ele está é praticamente constante, né? O terceiro pressuposto importante é que o índice da banda N é uma constante de movimento. Então, o efeito dos campos externos não produzem transições interbandas. Claro que isso representa uma limitação do modelo até agora, mas significa que, em outras palavras, em que as energias que os elétrons absorvem dos campos externos não são suficientes para, por exemplo, tirar o elétron de uma banda e levar para uma outra que tem estados vazios, né? Obviamente teria que ter estado vazio, né? Então, essa energia é pouca. A energia que se ganha do campo elétrico, campo magnético, ou se eu aplico um esforço mecânico, ou variação de pressão, enfim. A ideia é que eu não ganho uma energia muito grande, de forma que o elétron ele só pode sofrer transições dentro de estados disponíveis dentro da mesma banda N. Tá? Então, não tem transição interbanda. E aqui nós vamos colocar como hipóteses do modelo, mas, como eu disse, tem como provar isso aqui, é um exercício da lista, que a dinâmica, então a evolução da posição do vetor de onda da banda com índice n, então como é que é a dinâmica? A dinâmica é dada pela velocidade, é o gradiente em cada energia, e a força externa aplicada vai produzir uma variação do momento cristalino, que é h/dk/dt. Então, isso aqui chama dinâmica semiclássica, porque se a gente olhar aqui, é meio parecido com a equação de Newton, né? Então, a gente olha as variáveis quânticas, velocidade, que seria a velocidade média, né, associada ao elétron. No caso aqui, a velocidade de grupo média do pacote de onda. Isso vocês vão ver lá na prova de como mostrar essa relação, né? Então, seria imaginar que a função de onda é responsável por um pacote que descreve o elétron como se fosse um pacote de onda, e a velocidade de grupo desse pacote de onda representaria a velocidade média do elétron. E a gente converte isso aqui em variáveis clássicas com uma equação clássica. Então, por isso que chama uma dinâmica semiclássica. Então, essas são as 4 hipóteses importantes do modelo, então as bases do modelo semiclássico, né? Peraí, tem mais um.
né, os estados com o mesmo n e vetores de onda que difiram por um vetor da rede recíproca são idênticos. Isso aqui não é nem uma base do modelo, mas é uma consequência da própria estrutura de bandas, né? Como a estrutura de bandas é conhecida e ela é periódica, é óbvio que se eu pego um estado com n e k, um conjunto n e k, né? Um número quântico, n e k, e eu comparar com n, k mais kzão, sendo kzão um vetor da rede recíproca, isso é o mesmo estado, por conta da periodicidade da estrutura de bandas, que ela é periódica no espaço recíproco. Então, só relembrando que é incluído como um pressuposto, que na verdade são os mesmos estados. Né? Então, se o vetor de onda variar, se o vetor de onda de um elétron, por efeito do campo externo, variar por um vetor da rede recíproca, na verdade ele continua no mesmo estado. Basicamente é essa a ideia. Né? Então, inclusive, se eu quiser colocar um elétron nesse estado aqui, n, kzinho mais kzão, o estado n, kzinho tem que estar vazio, porque é o mesmo, né? Então, essa aqui é uma característica importante. E, essa sim, essa é importante, em equilíbrio térmico, a contribuição para a densidade eletrônica dos elétrons que estão na enésima banda e dentro de um volume de K é dado pela lei de distribuição de Fermi-Dirac, porque isso é mais ou menos natural. Até para a gente obter o estado de equilíbrio, né? O estado de equilíbrio sem nenhuma perturbação, estado fundamental em 0 Kelvin, o que a gente tem que fazer? A mesma coisa que a gente fez em Sommerfeld. Tem que popular os estados de acordo com a lei de distribuição de Fermi-Dirac. Então, na dinâmica, a gente tem que supor que isso aqui também é verdadeiro. Né? Num determinado, se o sistema está no equilíbrio térmico, então o preenchimento dos estados então deve seguir a lei de distribuição de Fermi-Dirac. Tá? Bom, essas são as bases do modelo. Eu vou encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente vem então fazendo alguns comentários em relação, antes da gente partir propriamente dito para cálculo, por exemplo, de como é que é a condutividade, efeito Roy e assim por diante. É interessante a gente analisar um pouquinho o efeito dessas hipóteses, né, sobre propriedades gerais, que é o que a gente vai fazer, então, na próxima aula. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.